Então, essa é a classe primeira de microbiologia e parasitologia. Nós já estudamos isso, então eu vou dar um repasso bem rápido para a prova, final, no caso, já fizemos a parcial. Então, aqui temos algumas coisinhas que o professor colocou, no caso do grego, sei lá, Pepe. Então, vamos lá. O que é micro-organismo, né? É um grupo amplo e diversos de organismos microscópicos que existe como células aisladas ou associadas, no caso, isoladas, beleza? Então, vamos acelerando aqui, no caso aqui, conceito. Micro-organismo, micróbio, germen. Organismo demasiado pequenos, ou seja, são pequeniníssimos. Só vamos conseguir ver, no caso, com microscópio, certo? Parasitas, ou parasito, organismo que vive sobre outro organismo vivente, ou dentro do mesmo. Ou seja, parasitas, no caso, vivem dentro de outro organismo, dentro de nós, que somos os hóspedes, não é verdade? Isso aqui é só conceitozinhos. Esse aqui é os tipos de microbiologia, mas nós vamos estudar o quê? Microbiologia médica e parasitologia médica. Então, microbiologia médica envolve o quê? O estudo dos vírus, bactérias, hongos, patógenos, no caso dos seres humanos, né? No caso também aí não citou, mas também entre os priones, né? Que são proteínas, né? Modificadas que causam enfermidades, né? Então, entra dentro de microbiologia. Parasitologia é o estudo de protozoos, minto, artrópodos que vivem espécies del hombre, ou seja, que vivem em nós mesmos, no caso, né? E produzem diversas enfermidades, ok? E lembrando aqui, ó, no caso... depois lá na frente eu explico. Tá, a microbiologia também ocupa de distintas atividades microbianas em relação aos interesses humanos, consequências prejudiciais e também reportam benefícios, ou seja, a microbiologia estuda, no caso, consequências prejudiciais, que no caso são as enfermidades devido aos agentes patógenos. Então, a microbiologia estuda nesse caso e também estuda no caso de benefícios, que na verdade são produção de antibióticos a partir de algum micro-organismo vivo. Lembrando que antibiótico é sintetizado a partir de um micro-organismo vivo. Entendeu? Então, vamos para outra parte. Finalmente, a microbiologia há de ocupar-se todas as técnicas e metodologias. Enfim, aqui está mostrando microscópico, enfim, bem resumido. Eu vou explicar bem resumidamente, tá? Para não cansar. Ou seja, aqui tem uma explicaçãozinha bem legal. Quando o micro-organismo invade o hospedeiro, lembrando que o livro de microbiologia, Murray, ele trata o hospedeiro, o ser humano, nós, como anfitrião. O slide do professor fala hospedeiro, mas hospedeiro, anfitrião, hóspede, é tudo a mesma coisa que nós, nosso organismo hospedador de um agente patógeno. Então, ali se diz, ali, ó, quando o micro-organismo invade o hospedeiro e se multiplica em seus tecidos, estabelece uma infecção. E se como o resultado se dano às células para deparar. Ou seja, nós estamos aqui sanos, sadios. Um micro-organismo entra em contato conosco, seja pele, mucosa e etc. Ele vai entrar em contato, ele vai penetrar, ele vai ter uma adesão, no caso, ele vai se disseminar, que é uma multiplicação, e vai causar uma infecção, podendo ser infecciosa, patógena, porque infecção não é sinônimo de enfermidade infecciosa. Então, se for um agente patógeno,
vai causar uma enfermidade infecciosa com diversos sintomas e sinais, que no caso, signos em espanhol. As enfermidades infecciosas provocadas por esses agentes patógenos, que podem ser vários, né? Constitui um problema da saúde no mundo inteiro, principalmente nos países com menos recursos, onde a pobreza está lá em cima, né? Enfim, isso inclui totalmente tudo, porque é a higiene sanitária, que muitos não têm, a má alimentação, enfim, tudo isso contribui para o aparecimento de infecção mediante os agentes patógenos, porque o nosso sistema imunitário vai estar lá embaixo. Então, vamos para a outra parte. Estudaremos agora, né, os agentes infecciosos. Quais são esses agentes biológicos, micro-organismo? Tem várias formas de falar, micro-organismo, agentes biológicos, agente patógeno, tudo isso são o que é? Essas belezinhas aí. São os parasitos, os hongos, as bactérias, os vírus e os priones, que eu já tinha falado. Então, os priones, igual eu falei, são proteínas do nosso próprio organismo modificadas que podem causar enfermidade. E o vírus e priones são partículas muito pequenas. Na verdade, o vírus, ele é acelular, né? Ele não contém vida, assim como os priones não contêm vidas e são bem pequenininhas. Aqui está um exemplo de bactéria, um exemplo de vírus, um exemplo de hongo. Um hongo também, esse aqui é levadura, esse aqui, se eu não me engano, esse aqui é mol. A classificação, daqui a pouco vamos ver, não lembro bem. E os parasitos aqui. Isso aqui é o quê? Isso mesmo, vamos ver. Agora os micro-organismos, vamos ver aqui a diferencinha deles. Olha, estão dotados de individualidade, ou seja, cada um tem as suas características, mas de forma assim, grande, de forma geral, podemos dizer que se divide principalmente acelular e celular. Tudo que é acelular, letra A, tá dizendo não. Então, não é celular. Acelular não contém vida, porque tudo o que contém vida é porque contém célula. Se não contém célula, não contém vida. Por isso que não é correto dizer que matou aquele vírus. Não. É o correto falar neutralizar, mas esse aqui é lá na frente que eu já tô falando. A celular, então, pode ser vírus ou priones, né? Que não são células, que não possuem vida. No caso de priones, são proteínas e vírus não contém célula, então vírus não tem vida. E celulares pode ser unicelular ou pluricelular. Beleza? E os pluricelular aqui, tem aqui, sem diferenciação de tecido, tá, isso aqui não importa agora. Características gerais dos parasitos. Os parásitos são eucariotas de maior grado de complexidade. Por quê? Porque a célula, a célula, no caso, se divide, pode ser procariota e eucariota. A gente sabe que procariota é aquela célula mais simples, né? Um exemplo disso é as bactérias. Ela é formada por procariota. Aqui, no caso, as eucariotas são mais complexas, né? Possuem mais organelas, enfim. Então, os parásitos, eles podem ser tanto unicelular ou pluricelular. Então, ali tem alguns exemplos, você pode estar lendo aí, amor. E também o ciclo de vida. Ele pode estabelecer relações permanentes com o organismo, ou seja, uma infecção crônica, né? Crônica quer dizer o quê? Que é um longo período. Se fosse uma infecção aguda, seria algo rápido, né? Entre dias e semanas. Mas crônica pode ser uma infecção duradoura há anos. Então, o parasita pode ocorrer dessa forma. Pode também ter anfitriões animais até chegar ao humano. Um exemplo ali que o professor colocou no slide foi o porco, né? Ele pode conter algum
algum parasita na sua carne, nós vamos comer e a partir daí nós vamos adquirir esse parasita. Não que nós vamos ter de alguma outra forma. Então, existem outros veículos de nós pegarmos ou nos infectarmos com os parasitas. Você tá entendendo, amor? Sim. Até aqui tudo beleza. Tô indo muito rápido? Não, beleza. Os parasitos se classificam como, no caso, sua morfologia, protozoos e helmintos. Helmintos, gussanos, é o mesmo que vermes, isso mesmo. Então, essa parte aqui, o professor falou que não tinha muita importância, essa parte aqui, o importante é saber que ele se classifica a sua morfologia, protozoos e helmintos. Então, é o mesmo que dizer que gussanos ou vermes é um parasito, ok? Essa parte aqui, deixa eu ver se ele falou que era importante. Não. Los helmintos aqui, também chamados como gussanos ou vermes. No português lá no Brasil a gente usa verme, né? Mas se o professor colocar na prova gussanos ou helmintos, é o mesmo que um parasito, né? Ele pode ser nematelmintos, que são redondos, com sexo separado, e platelmintos, que são planos. Então, ele tem duas formas, helmintos, os vermes. Podem ser redondos, nematelmintos, ou platelmintos, que são planos. Beleza? Um exemplo aí de planos são as tênias aqui, no caso, as lombrigas, né? Isso. Muito bem. Os parasitos, de novo aqui falando, os protozoos são unicelulares e exemplos são amebas, são flagelados, ciliados, coccídeos. Os helmintos tem esses aqui e artrópodos esses aqui. O mais importante para você saber são essa classificação aqui. Os parasitos são protozoos, helmintos e artrópodos. Belezinha? Isso aqui é uma infecção urogenital, né? Que é a Trichinoma vaginalis. É um exemplo. Olha como que fica, horrível, né? Trypanosoma cruzi, que é o causante, né? O conhecido, né? O mal de Chagas. Então, esse aqui é só para citar. Patologias o professor não vai cobrar. Então, vamos lá para a parte mais bacaninha, que são as bactérias. As bactérias são organismos unicelular. Tá dizendo que a bactéria contém somente uma célula. E elas são procariotas, que são mais simples, né? Que não possuem muitas organelas. Um exemplo de organela bacteriana, no caso célula procariota, são os ribossomas que produzem síntese de proteína. Então, tá. Então, diz ali, ó, são um organismo unicelular procariota que tem um genoma que carece de membrana nuclear. Não tem nucleolo nem organelas diferenciadas para realizar funções dentro do citoplasma. Então, ela é bem simples, né? Aqui é um flagelo, esses espelhinhos aqui são fímbrias, tem alguns que são pílis, enfim, esses azulzinhos, não sei se dá para ver, os ribossomas, o seu material genético é desorganizado. Mais para frente vai falar sobre os plasmidos, que é muito importante aqui, ó, plasmido. Então, a célula bacteriana. Então, um resuminho aí das características gerais das bactérias. São micro-organismos procariotas. As células procariotas são células unicelulares. Então, falou que a bactéria é célula procariota. A reprodução é assexual. Triste, né? Brincadeira. A parede celular é complexa, ou seja, com duas formas básicas. A parede celular da bactéria pode ser tanto gram-positiva ou gram-negativa. Isso mesmo. Então, algumas bactérias não têm parede celular, enquanto outras, né, tem tanto negativa e outras positivas. Depois a gente explica sobre a gram, né, que é segundo a sua tinção. Então, algumas não têm parede celular.
deixa eu ver o que tem mais importante aqui. Algumas são parásitos temporais e outras vivem permanentemente. Então, quer dizer que algumas têm um ciclo de vital, né, temporário e outras são permanentes. Algumas são avirulentas. A virulência quer dizer que não produz nenhuma patogenicidade, ou seja, a bactéria que é avirulenta, ela não provoca nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Outras são potencialmente mortais, ou seja, pode causar uma infecção mortal. Então, a localização das bactérias, onde estão? No ar, na água, nos alimentos, todo e qualquer lugar tem bactéria. E as enfermidades da bactéria, por que a bactéria causa enfermidade? Por quê? Por causa das toxinas bacterianas e por causa da a invasão de regiões corporais normalmente estéreis. O que quer dizer? A bactéria por si só, ela é uma santa, mas acontece que ela libera toxinas, né? Toxinas que podem causar enfermidades. E também ela pode entrar em lugares que não deveriam, que no caso são estéreis, né? Estériles, que no caso um exemplo de órgão estéril é o rim, né? O rim é um órgão estéril. Agora vamos para a parte de extinção da parede celular, né? Que diferencia uma bactéria gram-positiva e uma bactéria gram-positiva e gram-negativa. Então, aqui, ó, por quê? Porque a bactéria, a parede celular da bactéria que se tine com azul-violeta, ela vai se chamar gram-positiva. E a bactéria e a parede celular da bactéria que se tingir um rosado, que no caso é o vermelho rosado, ela vai se chamar de gram-negativa. Por quê? Porque essa parede celular ela é formada por péptido, glucano e... Lembra, amor? Amor, aqui, ó. Ai, não é esse slide que explica, amor, desculpa. Acho que é o próximo. É a próxima aula, então vamos deixar por aqui mesmo. Então, a grande diferença, parede celular da bactéria gram-positiva, azul-violeta. Na próxima aula, que é a próxima classe, explica por quê, né? Então, gram-positiva, azul-violeta. Gram-negativa, rojo-rosado. Isso o professor deu no exame parcial, lembra? Então, vamos lá. Aqui tá dizendo como que acontece, aqui a enfermidade, no caso a gonorreia, não, meningite, não. Tá, isso aqui. Agora vamos falar sobre os hongos. Nós vimos então sobre a bactéria, sobre os parásitos e agora nós vamos para os hongos. Os hongos são células eucariotas que possuem parede grossa. Lembrando que células eucariotas geralmente não possuem paredes, mas os hongos sim. Então, isso é uma particularidade dos hongos, que possuem uma parede celular bem grossa. São organismos aeróbicos não fotossintéticos. São imóveis e heterotróficos. Possuem parede celular e alguns também possuem cápsula. Eles produzem esporas sexuadas, mas comumente assexuada, ou seja, né, a reprodução sexual dele ali pode ser tanto sexuada, né, ou assexuada devido às esporas que eles produzem. Então, vamos lá. Aqui chega uma parte da levadura. Os hongos, eles possuem duas formas morfológicas de crescimento, que no caso é levadura e filamento, ou também chamado de moho. Então, a levaduriforme é um tipo de hongo. O crescimento é unicelular, formado por células esféricas. Então, onde que ele cresce ali? Onde que é um lugar para ele favorável? São um lugarzinho que é úmido, que é cremoso, que é pastoso. E um exemplo de hongo desse tipo são os Candida albicans. Agora, o outro tipo, que no caso são os filamentosos, é um crescimento multicelular.
O levaduriforme era unicelular e o filamentoso é multicelular, formado por microtúbulos hialinos entrelaçados entre si. Essas partituras aí, que depois a gente vai mostrar, que se unem entre si, são chamadas hifas. E outra coisa, as levaduras, elas são em formas, como eu posso dizer, formas ovais, né? Redondas. E já o filamento aqui, ou também mol, eles são microtúbulos hialinos, né? Chamados de hifa aqui, né? E também tem a junção dos dois, tanto a levadura quanto o filamentoso. Alguns hongos podem ser dimórficos, ou seja, possuem as duas estruturas. E, no caso, são hongos dimórficos. Eles podem ter tanto o aspecto filamentoso quanto levadura, que no caso seria redondos, né? Então, aqui, ó. Aqui é a levadura, isso mesmo. No caso, é redondo, oval. E aqui, no mous, ou filamentoso, ó, tem as hifas, que falou que estava descrito lá, né? Que são microtúbulos unidos entre si, chamados de hifas. Características gerais de losongos. De novo, tá falando aí, né? Olha que levadura, mol e dimórfico. Que não... aquela peladeira que dá na cabeça, né? Meu irmão já teve. Isso aí isso é decorrente a fungos, fungos, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Olha aqui, ó, onimicoses, olha como que fica. É decorrente a fungos, hongos, no caso. Agora eu vou falar sobre os vírus. Você quer continuar aqui ou você quer fazer outro? Continue, já tá terminando. Terminando? Uhum. Então tá, os vírus são parásitos intracelulares obrigados, ou seja, eles têm que estar dentro das nossas células para poder fazer algum mal para nós e também para a sua replicação. Só vai replicar os vírus, lembrando que ele não tem reprodução sexuada nem assexuada, porque vírus não contém vida, ele é acelular. Então, aí a segunda aí são agentes submicroscópicos, ou seja, só vamos poder ver vírus a partir do microscópico eletrônico, microscópio, falei microscópio, eletrônico, o que é muito caro, né, o microscópio eletrônico, mas tudo bem. Os vírus consistem em um genoma de ácido nucleico, seja ADN ou ARN, rodeado por um revestimento proteico. Mas eles também podem ser peladinhos. No caso, quando ele tem aquela envoltura lipídica, ele vai, no caso, é um revestimento denominado cápside. No caso, é um vírus que tem o quê? Uma envoltura. E também tem Desculpa. Quando o vírus... vou ler de novo aqui, falei errado. Os vírus consistem em um genoma, perere parará, são revestidos proteicamente, né, denominado cápside. Então, cápside todos têm. E às vezes também tem, né, após aquela cápside, que no caso seria uma cápsula de proteína, tem também uma envoltura lipídica, o que dá uma resistência maior para o vírus. Algumas partículas víricas se agrupam dentro das células e infectam, chamado corpo de inclusão. Ou seja, fica mais fácil para diagnóstico, porque vai ter um agrupamento de partículas virais, né? Ok, olha aqui que eu estava falando. O cápside é uma envoltura, no caso, uma cápside de proteína. Já essa aqui tem a envoltura e tem a envoltura também lipídica. Então, isso deixa com que o vírus fique mais resistente, né? Muito bem. E o vírus que tem só essa cápside de proteínas, ele é chamado de vírus desnudos, peladinho, vírus desnudo. E vírus que tem a cápside e a envoltura é vírus com envoltura. Aqui alguns exemplos, não precisa. Replicação viral, o professor não vai cobrar, mas se perguntar sobre vírus, multiplicação, não, é replicação,
vírus não se reproduzem. Os priões. Os priões, igual eu falei, são proteínas, né? São partículas proteicas infecciosas transmissíveis. É uma forma alterada de uma proteína celular funcional, a qual ha perdido sua função normal e ha adquirido uma forma patológica. Então, eu tenho uma proteína, né? Uma partícula de proteína com a sua função normal. Ela perde a função normal dela e fica triste, vira louca, e aí ela pode causar uma enfermidade. Beleza? E também os priões podem estar causando enfermidades neurológicas. Aqui é um exemplo, ó. Enfermidade aqui, o professor não vai cobrar patologia, mas é muito importante. Mal da vaca louca. E aqui, deixa eu ver se é importante, enfermidades microbianas, não. Isso aqui são alguns exemplos, né? Aqui tá os agentes causantes e aqui tá a enfermidade em si. Sífilis, poliomielite, paludismo. Então, aqui tem. Isso aqui não vai cobrar, nem isso aqui. Então, é isso aí. A classe 1.